Olá, tudo bem com vocês? Eu gostaria de começar esse vídeo hoje lembrando aí um jargão de um mago que ficou pouco tempo na plataforma do YouTube. E ele iniciava sempre os seus vídeos assim: salve a luz, salve a escuridão. Será que vocês já sabem de quem é que eu estou falando? Eu estou falando do mago Azazel. Um grande amigo, companheiro, me chama até carinhosamente por mãe, mas o mago Azazel, assim como um raio, né? Com a mesma velocidade que ele entrou para a internet, ele também desapareceu. Muita gente me pergunta por onde anda o Azazel, o que aconteceu com o Azazel. O Azazel ainda trabalha, o Azazel parou de trabalhar, ele deletou o canal que tinha no YouTube. Onde anda o Azazel? E querendo saber onde anda o Azazel, eu resolvi retomar um quadro que eu tenho no meu métier, que é bate-papo com Zaira, bate-papo com Zaira, e eu resolvi convidar o mago Azazel para que ele possa responder por onde anda o mago Azazel. Vamos lá. A primeira pergunta que eu quis fazer para o mago Azazel, isso porque eu recebo muitas perguntas com esse teor, então eu tô repassando, tá, gente? Até uma dáliazinha aqui para não fazer pergunta a mais, tá? A primeira pergunta que me fizeram é: mago Azazel, por que você deletou o seu canal de forma tão abrupta do YouTube, já que ele vinha em constante crescimento? Em pouco tempo de plataforma ele já estava atingindo 400 inscritos, e a gente sabe que é difícil, né? Inscritos é difícil, visualização é difícil. Então por que, mago Azazel, você deletou do nada o seu conteúdo que era tão bom no YouTube? Isso tem a ver com as redes sociais em si? Você acha o que das redes sociais? E o mago Azazel prontamente nos respondeu. Com relação à sua pergunta, do que a minha opinião sobre o ocultismo e a magia nas redes sociais, dentro do YouTube, hoje, eu posso fazer um comparativo de quando eu conheci, né, o ocultismo e a Goethe, porque eu vim da Umbanda, e comecei a adentrar a cena do ocultismo em meados de 2009 para 2010. Isso já vão fazer aí quase 10 anos, né? E que eu comecei a praticar Goetia, assim, como o mago Azazel, fazem 5 anos. Que eu venho acompanhando canais há 10. Então, de lá para cá, eu tenho percebido que o objetivo das pessoas que estão hoje dentro da plataforma mudou radicalmente. Antes, o YouTube ele tinha como objetivo ser uma videoteca para as pessoas, principalmente para aquelas pessoas que têm dificuldade de aprender com livros, né? São pessoas que são mais visuais, elas têm mais facilidade de aprender com vídeos, que é o meu caso. Tá? Realmente eu tenho uma dificuldade maior em ler livros, então eu tenho mais facilidade com vídeos. Tem pessoas que são assim. Então era uma grande fonte de informação. Infelizmente hoje o YouTube deixou de ser essa videoteca e tem se tornado cada dia mais um octódromo virtual. Né? Por que um octódromo virtual? Porque hoje você entra lá, você só vê disputa de egos inflados, você vê um querendo atacar o canal e o trabalho do outro, disputa por visualizações, disputa por inscritos no canal. Por quê? Porque o YouTube reduziu a parte financeira, pegou na parte sensível, né, das pessoas, que é o bolso. Então isso acabou trazendo essa disputa por visualizações, por inscritos. Por quê? Porque antes as coisas fluíam, iam bem para todo mundo, o pão dava para todo mundo. Agora, como diminuiu o pão, as pessoas, o YouTube virou uma briga de foice, né? E os outros canais de mídia também. Então, hoje as pessoas
pensam muito nelas mesmas. É uma coisa muito egóica, é uma coisa assim voltada extremamente à vaidade, ao financeiro, né? É a maldição da humanidade que vai destruir essa quinta raça, que é a ganância. Então as pessoas esquecem de pensar naquela pessoa que está assistindo ali, que está em busca de informação, e pensam simplesmente no dinheiro. Então o que acontece? A qualidade cai e as pessoas acabam se decepcionando com aquilo que encontram dentro de canais que antes elas encontravam uma palavra amiga, uma orientação, buscavam uma luz no fim do túnel, né? Muitas vezes uma pessoa até que estava pensando em suicídio, assistia um vídeo, por exemplo, e ela mudava a vida da pessoa completamente. Então hoje a pessoa entra buscando isso, ela vai lá e vê mais briga, mais discórdia, parece um ringue de luta. Então assim, a pessoa acaba ficando pior do que ela chegou ali para buscar uma orientação, uma palavra, enfim. Então isso é uma triste realidade do YouTube. Eu espero sinceramente que as pessoas tomem consciência de que o estar em frente a uma câmera não é só o lado financeiro. Você está ali com uma missão. E o financeiro tem que ser consequência daquela missão e não ser o objetivo principal da tua missão. Tá? Eu espero realmente que as pessoas tenham um pouco mais de consciência e pensem mais nos outros, no outro, né? Ao invés de pensar somente em si próprio, olhar para o próprio umbigo. Então, essa é a minha opinião. A segunda pergunta que eu fiz para o Mago Azazel, e que ele também foi muito pronto em responder, ele é sempre uma simpatia conosco, eu acho que com todo mundo que o procura, né? O que é que ele vê do ocultismo dentro das redes sociais? Qual o futuro para os ocultistas dentro da rede social? Do YouTube, no Facebook, a gente percebe que hoje em dia existe aí egos inflamados, né? As pessoas disputam milimetricamente cada pedacinho, tentando assim sempre submergir o outro e imergir a si próprio, né? E nem sempre aqueles que emergem são os donos da razão, e os que somem deixaram de ser. Na verdade, não existem donos da razão. Então, baseado nisso, nós perguntamos ao Mago Azazel, diante desse cenário de guerra que está tendo nas plataformas, qual o futuro que ele vê para o ocultismo nas redes sociais? Em relação à sua pergunta de quais os rumos que o ocultismo irá tomar daqui para frente, daqui a uns anos, na minha opinião, é triste ter que falar isso, mas eu acho que o ocultismo ele tende a sucumbir, e assim como o catolicismo também, e ficar apenas na história, como diversas religiões antigas, seitas, acabaram ficando. E a magia também vai acabar acontecendo isso. Por quê? Porque não se tem um pingo de união. As pessoas, como eu estava falando, cada um está olhando para si e não vê o coletivo. A pessoa não pensa que, poxa, eu estou aqui disputando, falando mal do canal do outro para ganhar inscritos, para poder me promover, só que ao mesmo tempo eu estou manchando o nome da egrégora, eu estou dividindo a egrégora. Então quanto mais você divide, que é aquela história do ritual coletivo, mais fraco vai se tornar, né? Então é a mesma coisa de você pegar o café e começar a botar água ali para diluir, para aquilo dar para todo mundo, né? Pegar o leite, diluir para dar para todas as crianças. Então assim, vai ficar fraco, não vai sustentar. E é o que está acontecendo hoje, porque as pessoas não pensam no amanhã, elas pensam no hoje, e pensam só nelas. Ao contrário das religiões neopentecostais, que por mais que haja às vezes uma discórdia entre uma vertente e outra,
que eles fazem isso na realidade para mídia, né? Eles são unidos. Eles são unidos porque eles sabem que a união faz a força. É muito mais fácil você quebrar um galho com as duas mãos do que você pegar 20 galhos e tentar quebrar com as suas duas mãos. Você não vai conseguir. A dificuldade vai ser bem maior. Então, se continuar no ritmo que está, cada um pensando no seu, cada um se achando maior do que o outro, melhor do que o outro, eu sou o rei, eu sou o tata, eu sou o fodão, entendeu? Isso vai acabar. Daqui a pouco, amanhã, você vai ser apenas um Zé qualquer, uma lembrança que ficou no passado. Por quê? Porque você não quis se unir às outras pessoas para fortalecer a egrégora e para que ela fosse adiante. Entendeu? Então, assim, na minha opinião, infelizmente, se continuar do jeito que está, com que tudo isso seja enterrado e com que as religiões neopentecostais dominem tudo. Infelizmente. A terceira pergunta que nós fizemos ao Mago Azazel, que eu fiz, na verdade, foi: você foi iniciado na Goetia Salomônica, certo? Então, no início, quando você começou a apregoar a Goetia, você falava da Goetia Salomônica. Você falava de uma Goetia baseada nos 72 Daimons, né? E era uma visão totalmente salomônica da coisa. Inclusive foi com meu marido, né? Com o Mago Anael, que você iniciou pelas sendas do ocultismo, introduzido na Goetia. Você vinha da Umbanda, Quimbanda, né? Ultimamente você tem praticado um outro tipo de Goetia. Por quê? E fale um pouco sobre ela para que a gente possa conhecer o seu trabalho. Em relação ao que você me perguntou sobre a Goetia, a vertente que eu utilizo, eu tive uma base da Goetia Salomônica. Eu tenho muito prazer em falar que eu aprendi a Goetia Salomônica com o Mago Anael, tá? Através da apostila, mas eu estudei muito por fora, livros, consultei vários outros autores, grimórios, fiz outros cursos, fiz experimentos, fui minha própria cobaia, no meu próprio laboratório, que é aqui nesse local que vocês estão vendo, que é o quarto que eu faço as evocações nos meus trabalhos. Eu tive muita intuição do meu mentor astral. Então hoje eu não posso dizer que eu uso a Goetia Salomônica porque eu não sigo à risca o que está nas clavículas, mesmo porque eu não concordo com muitos pontos que estão na clavícula, como por exemplo você ameaçar os espíritos, você obrigar, você querer se impor à força, né? Mesmo porque eu creio que nós estamos assim num patamar espiritual que ninguém é melhor que ninguém. E eles foram deuses de antigos povos, né? Não são espíritos rústicos ou a gente querer ser melhor do que eles. Não, você tem que tratar de igual para igual, porque você está trazendo aquela energia para dentro da sua casa. Então é como se você estivesse recebendo aquela energia dentro da sua casa. Então o mínimo que você tem que ter é educação no trato daquela energia, daquele divindade, daquele ser que está ali. Não é porque ele é da árvore da morte, ou seja, da clifote, ou seja, um anjo caído, que chame como você quiser, que você vai ter que tratá-lo como se fosse um animal feroz de um zoológico, né? Você tem que tratar com educação, você tem que fazer o seu método, que para mim o que funcionou foi a barganha, é o dar para receber, a lei universal. Então eu fiz algumas adaptações, sim. Peguei muita coisa da parte do luciferanismo, alguma coisa do satanismo. Gosto muito da mão esquerda, gosto muito da demonolatria, entre aspas, da demonologia, entre aspas. Gosto muito de ler sobre essas divindades, saber mais. Então isso me dá um prazer enorme. Então hoje eu faço, a Goetia que eu faço é Goetia.
Eu não uso rótulos, porque eu acho que quem se define se limita. Então eu não vou me limitar, porque eu quero cada vez mais evoluir dentro das minhas evocações. E se aparecer um material diferente, eu vou estudar e vou pôr em teste, vou pôr em prova, vamos ver o que acontece. Vamos inovar. E por que não mudar? Por que eu vou continuar usando a mesma coisa que o Crowley fez lá em 1900 e alguma coisa? Há quase 100 anos atrás, vamos falar aí. Então, eu acho que inovar é uma coisa boa. Se funciona, por que não inovar? Qual o problema de inovar? Né? Vamos trazer coisas novas. Por que não testar? Ah, mas o Crowley já fez isso por nós. Não, nós temos que dar continuidade. Austin Holman Sperry deu, temos outros nomes dentro do ocultismo, Peter Carroll, enfim. Vamos testar, vamos colocar coisa nova, vamos mudar um pouco, sabe? Não vamos ficar preso àquela mesma coisa sempre. Tudo evolui, a vida é uma constante evolução. Então, eu acho que tudo que vier para agregar, para mudar para melhor, é válido. Ok? Uma outra pergunta que nós fizemos ao Azazel, seguindo os modismos atuais, né? Porque a plataforma segue os modismos, né? Não há como dizer que não. Então sempre vem aí, dita-se uma conduta, uma regra e a plataforma toda vai atrás, né? Então hoje está sendo muito falado, amplamente divulgado, um ritual que chama ritual coletivo, tá? Então é uma coisa que vem ganhando alcance muito grande na plataforma e vem aí invadindo todo o cenário ocultista, todo o cenário da magia. E nós perguntamos ao Azazel: Mago Azazel, o que é que você acha sobre rituais coletivos? Qual é a sua posição acerca disto? Primeiramente, eu queria agradecer ao seu convite, Zaira, para participar do seu canal. É uma honra para mim, muito grande, estar participando aqui do seu canal, desse quadro. É uma pessoa que eu admiro demais, uma pessoa que eu tenho como uma mãe espiritual. E então, para mim, que sempre assistiu os seus vídeos, sempre acompanhou o teu canal, está sendo uma honra aqui agora poder participar desse bate-papo, né? Desse chat, desse bate-bola, né? Para poder estarmos trocando informações, experiências, né? E aprendizado, porque todos nós estamos numa senda evolutiva constante e todos nós temos a aprender uns com os outros, né? Então, aí, respondendo a sua primeira pergunta, com relação aos rituais, né, coletivos, a minha opinião pessoal é de que esses rituais, quando existem duas formas de serem feitos rituais coletivos, né? Primeiro, quando são várias pessoas reunidas com o mesmo objetivo, tá? Como, por exemplo, várias pessoas orando em nome de uma certa pessoa que está hospitalizada ou está com algum problema. Isso seria uma forma de ritual coletivo. Isso eu acredito e creio que isso é muito forte e potente, porque você está unindo várias centelhas divinas, que cada um de nós possui uma centelha divina, né? Nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, então a centelha divina habita dentro de nós. Então você está unindo várias centelhas divinas e fazendo uma bola, né, de energia gigante e enviando aquilo para aquela pessoa. Agora existem outras formas, uma outra forma que as pessoas têm feito por aí, que é você pegar uma pessoa e dividir a energia daquela pessoa que usou a egrégora, né, da magia através de elementos ou através de espíritos, né, invocados ou evocados, para você poder dividir isso
para essa energia, essa egrégora que aquele mago criou entre várias pessoas. Então seria a mesma coisa de você... por que um asteroide, por exemplo, não atinge a Terra? Até hoje não atingiu e destruiu a Terra, né? Porque das diversas vezes que veio aquela pedra enorme, aquela bola enorme de detritos no astral, ao se aproximar, até se aproximar da atmosfera terrestre, ela se divide em milhões de pedaços. Então esses milhões de pedaços caem em várias partes do mundo. Então dividido aquilo não faz estrago, aquilo não provoca mudanças, certo? Então na maioria das vezes, esses rituais coletivos que vêm sendo feitos, eles têm, sim, às vezes um ou outro acontece de funcionar. Por quê? Porque pela própria fé da pessoa, não pelo ritual feito em si. O ritual até ajudou, porque ali tem uma parcela, uma pequena partícula de energia daquilo que foi feito, que foi para aquela pessoa. Mas a fé daquela pessoa é tão grande que aquela pessoa, através da psicurgia, acaba provocando a mudança que ela queria na vida dela. Ou então, a própria pessoa que vai fazer o ritual coletivo acaba aconselhando ou conversando com aquela pessoa, e ali ela percebe os erros que aquela pessoa está promovendo na matéria. E aí, através de aconselhamentos, ela consegue resolver o problema daquela pessoa. É a mesma coisa, você que faz muitas consultas de tarô, você sabe como funciona. Muitas vezes as pessoas vêm nos procurar para fazer a consulta de tarô. Dentro da consulta, todos os aconselhamentos que nós acabamos passando para aquela pessoa já resolve o problema. Então não há necessidade de fazer um trabalho mágico em cima daquilo. Com a própria consulta, com aconselhamentos, você consegue resolver. Então é isso que muitas vezes as pessoas falam, mas eu fiz e deu certo. Por isso, ou o aconselhamento da pessoa fez a cabeça daquela pessoa que estava passando por aquele problema mudar e tomar uma atitude na matéria, ou a própria pessoa com a fé conseguiu resolver. Só que isso é uma faca de dois gumes, porque se você faz um ritual desse para 10 pessoas, você divide aquela energia ali que você criou, aquela egrégora astral, em 10 pessoas, e aquela partícula não tem força suficiente para ajudar aquela pessoa, e aquilo não vai acontecer, não vai mudar a vida da pessoa, aquilo vai cair em descrença. Então, por exemplo, se eu usei a goetia vai começar a cair em descrença. Assim como muitos e muitos pais e mães de santo, através da quimbanda ou do candomblé, caíram em descrença porque exigiram de uma fé. Então, isso acaba, de certa forma, deturpando a imagem da magia goetia, ou seja, outro tipo de magia angelical, ou planetária, ou cabalística, enfim. Então, esse é o lado ruim das pessoas que fazem esses rituais coletivos, porque acabam manchando o nome daquela vertente mágica que foi usada naquele ritual, certo? Então, na minha opinião, eu não aprovo e não aconselho a ninguém a fazer esse tipo de ritual. É aquela velha história, o barato sai caro. Bom, depois de responder todas as perguntas com toda a educação, né? E tentando aí passar de forma não simplista, mas de forma elucidativa o porquê, né, dele ter simplesmente deletado o canal, e pelo que a gente conversou aqui, ele não pretende voltar. Uma pena, né, gente? Porque o Azazel é uma pessoa, assim, de peso. Eu acho que é um nome que acresce bastante dentro da plataforma, dentro do cenário da magia. Mas depois de tudo isso, só nos resta perguntar ao Azazel. Azazel por Azazel, quem é o mago que está por detrás da capa? Que hoje em dia ele tirou a capa e todo mundo conhece o rosto do Azazel, mas existe um homem por detrás do mago. Então, perguntando assim, quem é você, Azazel? Por detrás do mago, quem é o homem que habita em você? Perguntou também, agora
ao Azazel por trás da capa, por trás do mago. Bom, Zaira, eu sou uma pessoa simples. Eu não tinha intenção de entrar nessa onda, né, de espiritismo, de magia, de espiritualidade. Eu cheguei aqui como muitos chegam, pela dor. Quando eu sofri um ataque espiritual muito grave numa empresa que eu trabalhava, por uma pessoa, por questões de interesses. E através da dor eu acabei descobrindo a espiritualidade, né? Minha mediunidade começou a florar, e aí eu sempre fui aquela pessoa que não gostava de fazer as coisas por fazer. Eu queria saber o que eu estava fazendo, o fundamento daquilo que eu estava fazendo. E aí onde eu comecei a estudar, ia nas giras no terreiro, mas comecei a estudar, fazer cursos, livros, e comecei a entender o que estava acontecendo ali dentro. Porque quando você pergunta de repente para um dirigente, um pai de santo, uma mãe de santo, eles não gostam de falar, ou a maioria não sabe, ou foi passado oralmente, não quer passar. Então eu busquei formas de aprender aquilo por fora. E aí foi aonde eu encontrei o ocultismo, através de um vídeo do Mago Anael, inclusive. Eu agradeço ele muito por ter aberto a minha mente de que haviam coisas além das quatro paredes do terreiro. E foi aí que eu fui aprendendo e vi que existia um mundo, né, que eu não enxergava. Então, assim, hoje eu sou muito grato ao Mago Anael e também pelos meus mentores astrais, né? Até pelo meu pai, que eu digo que a maior herança que um pai pode deixar para um filho é a sabedoria, né? E isso ele me deixou, e eu sou muito grato a ele por isso, serei sempre, porque não adianta nada um pai deixar milhões para um filho se o filho não tiver sabedoria, porque o dinheiro acaba, a sabedoria nunca. Então eu procuro levar a vida da forma mais simples possível. Sou uma pessoa muito reservada, não sou muito de ficar em multidões, lugares cheios de gente, não gosto. Como a maioria dos ocultistas, sou meio antissocial, né? Vamos dizer assim, somos taxados de antissociais, né? Mas não é isso aqui, a gente prefere ficar recluso, com pessoas mais tranquilas, que preferem ler um livro, estudar, ver um vídeo do que e frequentar outro tipo de lugares, né? Dou muito valor para minha mãe, para minha esposa, né? Que são as bases aqui do meu dia a dia, né? São os meus alicerces, né? Eu acho que a gente tem que valorizar muito isso. A família, eu considero família como eu não tenho filhos, né? Então eu considero a minha mãe e a minha esposa como a minha família. As duas são a minha família. Então por elas eu faço qualquer coisa, né? Então, assim, eu acho que não tem muito mais o que abordar. Assim, creio que eu tinha um pouco para falar aí. Vocês veem que eu não sou uma pessoa de mídia, que não gosto de ficar aparecendo, não faço questão também. E a gente tenta cumprir a missão que nos foi dada da melhor forma possível. Os resultados do nosso trabalho é o que nos fazem ter motivação para continuar. Como eu venho sempre frisando, a parte financeira tem que ser o resultado, né, daquilo que a gente cumpriu ali da missão, né, tem que ser a consequência da missão e não o objetivo. Então é isso aí, tá? Eu queria agradecer sobremaneira a todos vocês que estão aqui assistindo esse vídeo. É uma maneira de estar conhecendo melhor as pessoas que trabalham dentro do cenário da magia, nas plataformas do YouTube, Facebook, Instagram. Hoje são muitas, né? E as pessoas se disseminam por aí. O Azazel, por exemplo, ele está hoje no Facebook com um Hotmail e no Instagram, mas o Facebook ele já não faz mais parte. Respondeu prontamente as minhas perguntas com muito carinho e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostaria de agradecer ao Mago Azazel pela conduta sempre correta dentro daquilo que faz e também por ter aberto esse espaço para estar respondendo o meu bate-papo com Zaira, que ele carinhosamente apelidou de Chat com Zaira. Este bate-papo estará indo ao ar uma vez a cada 15 dias. Eu já tenho os 2 próximos que serão nossos convidados, mas vou deixar aí no ar, tá?
E eu espero que todos eles acresçam e tragam a vocês um pouco mais de respostas a tantas perguntas que existem hoje em dia no quesito magia. No demais, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Como diz o Rabino, galera, é muito bom estar com vocês, gente bonita como vocês aqui. E eu espero que vocês estejam presentes nos meus próximos bate-papos. Tudo de bom para vocês, um beijo no coração de cada um de vocês. E copiando aqui meu marido, como não poderia deixar de ser, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, a bênção para quem é da bênção. Até mais, fiquem com Deus.